Até relógio parado acerta 2 vezes ao dia. Nosso amiguinho Alberto Carlos Almeida acertou. Realmente o Dória ganhou as prévias do PSDB. Legal. Então o Dória ganhou as prévias. E aí, o que será que isso aí vai mudar no xadrez da terceira via em 2022? Bom, eu ia escrever uma coisa, mas depois eu vi que essa coisa que eu ia escrever ela não é bem verdade. Eu ia falar que a candidatura Dória vai mudar na terceira via? Nada. Porque eu acho que ele não tem a menor chance de ser relevante em 2022. Mas eu não acho que isso é bem verdade. Por quê? Eu acho que a simples entrada dele no xadrez político mais realmente como pré-candidato, eu acho que pode fortalecer as outras candidaturas. Que coisa maluca, né? Então eu tô achando que ele vai acabar fortalecendo a candidatura do Sérgio Moro, exatamente pela personalidade dele, que é extremamente complicada. Algo que o Leite conseguiria fazer, eu acho que o Dória teria muito mais dificuldade em fazer. Então eu acho que a entrada do Dória na disputa eleitoral de 2022 vai complicar a vida dele próprio e dos tucanos. Eu acho que ele vai fortalecer a candidatura Moro e eu gostaria de falar aqui algumas outras coisinhas desse diagrama aqui que eu tenho trabalhado aqui com vocês, beleza? Então vamos lá. Quando o Moro entrou como pré-candidato, e se ele realmente for candidato em 2022, ele vai praticamente aniquilar o PSDB do ponto de vista nacional. É muito difícil o PSDB conseguir um pouco de pujança em termos nacionais para conseguir disputar com a eleição, né, com o nome do Sérgio Moro. Então eu acho que é muito complicado. E o Dória é um cara ainda mais complicado, porque ele é um cara muito estereotipável, daquela pessoa traíra, daquela pessoa pouco confiável, daquela pessoa oportunista, do paulistano mercenário. Tem tudo isso, é muito nítido na personalidade do João Dória, né? João Dória, João Trabalhador. Vai ganhar realmente a eleição com João Trabalhador, vai sim. Então, beleza. Eu fui no congresso do MBL, acho que semana passada, e o Dória estava lá. E eu não estava vendo a palestra dele, mas eu ficava escutando nas caixas de som ele falando, né? E eu falando, caramba, esse cara é muito chato. E daí eu ia lá fazer outras coisas, meia hora depois eu voltava e o cara continuava falando. Ele é muito chato. Você pode colocar a coalizão frente ampla que você quiser, você não vai conseguir convencer o pessoal a votar em você, porque você é um cara extremamente antipático, você agrada apenas uma certa parte da população. E não me entenda mal, eu acho que o João Dória, ele é um bom governador, eu acho que ele seria um bom presidente. Mas, do ponto de vista eleitoral, é extremamente complicado. Então, eu tenho falado aqui bastante nos meus vídeos sobre a candidatura do Ciro Gomes. Agora eu diminuí, estou falando um pouco mais da candidatura do Moro. Por quê? Eu acho que o Ciro Gomes ele tem algumas virtudes em termos de personalidade que é exatamente o ponto fraco do Dória. O principal problema do Dória é a sua própria personalidade. Não dá para eu chegar para o Dória e falar, Dória, mude sua personalidade. Não dá para fazer isso. O que eu consigo falar para o Ciro é falar, Ciro, você tem algumas coisas legais na sua personalidade, você tem ideias que eu não concordo, mas dá para trabalhar algumas coisas aí. Eu acho que dá para trabalhar muita coisa no Ciro Gomes. Você é muito mal assessorado. Agora, aqui não dá, não tem o que você fazer, né? Você falar, não, vai aconselhar o Dória, falar para ele mudar a própria personalidade, beleza? Então, voltando àquele diagraminha que eu tenho trabalhado com vocês, esquerda, direita, sistema, e aqui embaixo, né, o antissistema. E eu coloquei aqui os principais candidatos, né? O Lula é um cara um pouco mais do sistema e um pouco mais à esquerda. O Ciro Gomes também é um cara um pouco mais ao centro aqui. Eu estou falando em termos de como as pessoas enxergam, não estou falando necessariamente o que a pessoa é. Um pouco mais antissistema do que o Lula. O Moro eu coloquei mais ou menos aqui no mesmo grau, mais ou menos intermediário entre sistema e antissistema, e o Bolsonaro aqui embaixo é bastante à direita e bastante antissistema. E eu sempre falei que o principal problema das candidaturas da terceira via é que elas estariam muito próximas dessa consenso centrista da Globo News. E o que eu falo aqui é o PSDB, é o Globo News, é aquele consenso midiático extremamente limpinho, extremamente palatável, meio liberal na economia, bastante progressista nos costumes, que é uma coisa que não tem apelo eleitoral do ponto de vista nacional, apenas em alguns nichos urbanos. Legal? Então eu falava que o principal problema do candidato Moro, se ele viesse a ser candidato, é ele ser um cara muito tucano.
E eu achava que isso daqui era bem provável de acontecer. Então aqui eu vou colocar o Dória como sendo um cara bastante da Globo News. Então, o Moro poderia se apresentar como um cara muito global, como um cara muito do sistema. E isso daí seria um grande problema para a candidatura dele, porque ele não ia conseguir pegar boa parte do eleitorado aqui, que é muito mais à direita, muito mais antissistema, e poderia perder até eleitorado para o Ciro Gomes, caso o Ciro Gomes fizesse uma abordagem um pouco mais inteligente do ponto de vista eleitoral, beleza? Então, eu acho que o Dória está aqui muito no sistema e o que ele vai acabar fazendo vai acabar fortalecendo a candidatura Moro, porque ele não vai conseguir relevância nacional e outras pessoas vão ficar querendo colar no Moro com muita força. Ou seja, eu tenho falado aqui nos meus vídeos, não é as alianças que vão fazer uma candidatura. Se as alianças fizessem candidatura, o picolé de chuchu tinha ganho em 2018 no primeiro turno. Não adianta. Picolé de chuchu, Geraldo Alckmin, outro cara chato. Não adianta você colocar o cara 5 horas para falar lá no propaganda eleitoral gratuita se o cara é chato. Se o cara não te desperta emoções além de falar, puta, que cara chato. Então, eu acho que o Dória, mesmo com muita coalizão, não vai conseguir algo muito forte do ponto de vista eleitoral, beleza? Então, eu acho que isso daqui acaba fortalecendo o Moro e eu acho que o Dória nem vai bater no Moro. Eu acho que o Dória vai querer tentar pegar um pouco dos espólios das pessoas que gostam do Moro, mas que acham o Dória mais preparado, coisa do tipo. Beleza? Então, eu acho que esse aqui é mais ou menos o xadrez político que vai acontecer em 2022 e eu acho que o Moro ele tá dando uma ida aqui ao antissistema, bem de leve, mas eu acho que ele está fazendo esse movimento com mais força do que esse outro movimento e eu acho isso aqui uma coisa bastante interessante. É fácil você ver que o Moro ele não está sendo tão global quanto os outros candidatos do sistema. É só você pegar o discurso de filiação dele no Podemos e comparar com a candidatura, né, o discurso de pré-candidatura do Luiz Felipe Dávila, do Novo. Daí você vai ver como o discurso do Moro, você pode achar o discurso uma porcaria, mas como ele foi muito superior ao discurso do cara do Novo, porque o cara do Novo é um cara do sistema extremamente limpinho, extremamente aristocrático, e não aquele aristocrático bom, aquele aristocrático tão distante da população que não é legal. Algo que eu já falei, o Ciro Gomes devia pegar essa veia mais aristocrática dele, que a família dele é aristocrata, sim senhor, poderia usar isso a seu favor. E vocês não usam, mas tudo bem, vocês são mal assessorados, né? Não tem o que fazer. Beleza? Então isso aqui é mais ou menos o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Dória vai acabar jogando potenciais aliados mais no colo do Moro, não porque o Moro vai querer fazer coalizão com eles, mas porque o pessoal não quer ficar do lado de uma pessoa tão queima-filme como o Dória e quer colar a sua imagem na imagem do Moro. E é isso uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. E outra dificuldade do Ciro Gomes. Não é a aliança que vai fazer uma candidatura. O Moro não precisa apoiar ninguém. O próprio nome dele já chama a atenção de muita gente. As pessoas vão querer colar nele. Assim como as pessoas querem colar a sua imagem na imagem do Lula. Ou querem colar a sua imagem no Bolsonaro. E cada vez mais pessoas aqui, principalmente influenciadores da classe média, estão migrando aqui para o Moro. Porque elas querem colocar o nome delas falando assim, eu sou o candidato do Moro. É isso que elas querem fazer. E eu acho que as pessoas vão querer fazer isso com muito mais força do que falar que você é o candidato do Dória. Já pensou que horror ser o candidato do Dória? Horrível, né? Beleza, então tá bom. Eu vou gravar um vídeo agora falando de 2017, um ano antes da eleição, como é que tava o xadrez político naquela época. Coisa legal aí, peguei a Datafolha, vou comentar. É isso aí, qualquer coisa, comenta aí embaixo. Um abraço, tchau, tchau.